todo culto aos santos é um culto a Deus. Nesse exato sentido que eu estou dizendo. Na medida em que ele é glorificado, porque ele é o vínculo de amor entre nós todos. Essa valência teológica da comunhão dos santos nos tira de certos entraves, em que parece que existe um obstáculo entre eu e Deus. Não, não é isso, né? Não é isso de jeito nenhum. É porque assim, essa questão da intercessão, padre, ela é até um tanto assim, ela é um pouco estranha em alguns aspectos. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala, né, até falamos aí no início do programa da questão de adoração, né? Adoração, que é um termo não aprovado, não adequado, né, para os católicos. Não é adoração. Aí você tem lá a questão da latria, dulia e hiperdulia. Ok? Sim. Então você tem lá os níveis, né, de veneração. De veneração, de serviço sagrado, enfim, vamos... Então, mas você não consegue dentro, né, a palavra hiperdulia, ela não aparece em nenhum texto, essa referência. Mas a realidade, sim. Você não tem a palavra latria, ou que vem lá do grego latel, ou dulia, de duléu. Você não tem, por exemplo, essas palavras, culto ou serviço, sendo usadas exclusivamente. Latria, que latel é só usada, só aparece num contexto de uso para Deus. Ou, latria para alguém que intercede, duléu para Deus, ou dulia para Deus. Você, aliás, confundi, latria para Deus e dulia para os santos e para os anjos. Santos, né, e anjos. Você não vê isso dentro dessas palavras. Essas palavras em si são usadas de uma forma genérica. Mas a realidade, não conseguimos, né? Então acaba sendo uma construção, porque, mais uma vez, voltando àquele nosso princípio aqui, a teologia, Vilela, ela é fruto de uma reflexão do texto e, no caso, também de tradições. É uma reflexão dessas duas coisas, né? A teologia, ela não está no texto, no sentido de a explicação do texto está contido no texto, né? Então ela é fruto dessa reflexão. E essa reflexão entre católicos e católicos no sentido lá de Inácio de Antioquia, de igreja universal, não necessariamente católico romano, não é, como depois vai ser chamado, mas de católico nesse sentido mesmo, de igreja espalhada por toda a terra, né? Nós não vemos todo esse esquema sendo organizado dentro do Novo Testamento, por exemplo, que usa essas palavras de uma forma muito clara, são vastamente usadas. Você mesmo nos outros séculos, né, vai haver então uma certa reorganização desse pensamento para se adequar gradativamente a essa ideia católica. Tem coisas que o padre José aqui está falando que eu acho interessante, que são aspectos que dentro do evangelicalismo não são tratados. Exato. Não são tratados. Por exemplo, olha, como e aí nós temos alguns textos bíblicos que são curiosos com relação a isso, né? Um deles é o texto de Apocalipse 6, 9 e 10, que nós mencionamos aqui, né? E tudo bem, eles estão falando com Deus, eles partiram, eles não estão na terra, né? Eles morreram, eles foram martirizados e eles estão clamando ali, né? E é interessante que eles estão pedindo vingança, né, acerca daqueles que, ou seja, eles mantêm uma recordação, do que está ocorrendo aqui embaixo. E a partir dessa recordação eles fazem um apelo a Cristo. Nós não encontramos a questão da igreja apelando a alguém para apelar a Cristo, mas é óbvio que toda oração tem a mediação de Cristo. Mas como nós não encontramos esse construto de termos ali uma pessoa que foi fiel, ela se tornar santa nesse sentido particular, porque todas as vezes que Paulo escreve à igreja, aos santos, chamados para ser santos, ou seja, a palavra santo é uma palavra aplicada para quem está em Cristo, é o santo, entende? Então essa construção teológica é uma construção posterior, que vai ser organizada, que vai, não é,
como o padre falou aqui em alguns momentos, olha, tem coisas que nós ainda estamos discutindo para ver o que vai ser, como vai ser fechado melhor essa teologia, como alguns termos a gente vai definir melhor, porque de fato é o que aconteceu com a questão, Vilela, dos concílios, dos primeiros concílios da igreja, que são concílios cristológicos. Então, eles acreditam que Jesus é Deus, eles acreditam que Jesus é humano, né? Tem algumas seitas que vão, mas são seitas, são grupos que não vão ser a voz da igreja no total, no Oriente e no Ocidente, mas ao mesmo tempo que eles acreditam, né, nessa divindade, eles não têm uma definição clara que vai surgir gradativamente, mas nós já temos no segundo século, no terceiro século, isso muito claro para a igreja cristã. Cristãos admitiam que Jesus era divino. Cristãos admitiam que Jesus era humano. Isso era muito claro. Agora, o nosso grande problema, e talvez seja essa, padre, a grande lacuna, talvez quase intransponível entre nós, seja essa, dessa construção que para o católico é muito simples, de dizer assim, olha, havia uma tradição lá, tem uma tradição lá atrás, que o texto é lacônico, o texto também é tradicional, o texto também é fruto de uma tradição, mas ele não manteve essa tradição completa. De pontos relevantes como esse. Como eu falei, João esteve com Maria até o final da vida dela. Ele poderia, né, ter nos ajudado um pouco mais com relação a essa teologia mariana. Eu tenho fortes desconfianças, mas assim, eu sei que o que eu vou falar é uma bobagem do ponto de vista da exegese. Os exegetas rirão da minha cara. Mas traduz para nós, né? Os exegetas, quer dizer, aqueles que fazem estudo científico da Bíblia. A interpretação textual, a interpretação... Mas eu tenho a impressão que o Evangelho de São João, ele foi escrito na perspectiva de Maria, ou seja, ela, no fundo, é uma espécie de autora junto com São João, porque o Evangelho de São João é muito especial. Eu acho que é o texto mais alto do Novo Testamento. Mas por quê, padre? Porque é o Evangelho onde apresenta melhor a divindade de Jesus? Exato. De uma maneira mais clara e também pelas construções. Se a gente pensar, por exemplo, né, as 6 talhas de água de João 2. É um número estranho, né? 6 talhas de água que são transformadas em vinho. E quando você vai para o Evangelho de São João, capítulo 19, que é a crucificação, e você entende que Cristo instituiu a Eucaristia no cálice da bênção, que é o terceiro cálice, faltando o quarto cálice, que é o cálice da consumação, numa ceia judaica. E aí ele diz, está consumado. Logo depois de tomado vinagre, ou seja, vinho avinagrado, que é colocado na sua boca, você percebe que aqui você tem uma construção teológica fora do comum. É uma coisa extraordinária, né? E eu acho que só uma pessoa com a vida espiritual de Maria poderia chegar a esse nível. Até porque... Mas a maioria dos... Desculpa, pode continuar. Até porque, você veja, mais uma vez repetindo a ideia de que ela... aliás, de que o Evangelho de São Lucas e o Evangelho de São João conversam intimamente, na minha opinião, ela, ali no começo dos Atos dos Apóstolos, né, São Lucas diz que eles perseveravam em oração com Maria, mãe de Jesus, os seus irmãos, etc. Este perseveravam é uma palavra muito forte no grego, algo como proskrastereuntes, uma coisa assim. Ou seja, é uma perseverança de insistência. Eles estavam aprendendo a orar de uma maneira insistente até que pudessem chegar à contemplação. Ou seja, o texto sugere algo mais profundo. Então, eu acho que isso indica que a vida espiritual de Maria e a comunhão que ela tinha com Deus era algo tão especial que os apóstolos, assim que o Cristo sobe aos céus, se reúnem com ela para perseverar em oração, ou seja, para realmente desenvolver a sua vida espiritual. E São João deve ter feito isso de uma maneira privilegiada, porque ela levou para casa, né? Agora, uma coisa interessante do que o senhor dizia, que eu acho assim também
muito importante a gente dizer. O senhor falava dessa barreira intransponível. Eu acho que ela não é intransponível. Não existem barreiras intransponíveis quando as pessoas têm boa vontade e elas querem se entender. Elas estão fazendo esforço para se entenderem mutuamente, né? Eu acho que tudo começa, na minha opinião, por acabar com essa ideia de que os católicos são idólatras. Esta calúnia leviana precisa acabar. Porque é um consenso entre todos os cristãos de que católicos e evangélicos professam o mesmo credo apostólico. Ou seja, todos nós cremos em um só Deus, em 3 pessoas, sendo que a segunda pessoa se encarnou para a nossa salvação. Então, ninguém considera como um Deus uma imagem. Então, essa ideia de idolatria católica, essa calúnia tem que desaparecer. Mas existe de algumas pessoas, de beijar santo, de Mas colocar... não como Deus. Ela não acha que isso aqui é o meu Deus, oh meu Deus. Não, isso não existe. Ficar desesperado quando sumiu o santo. Idolatria é uma você... coisa muito maior. Não, idolatria é você considerar que uma imagem é o seu Deus. Ah, tá. Isso não existe na Igreja Católica. Não existe. Imagem é imagem. Quando quebra, o que a gente faz? Bota no lixo. Tem gente que coloca comida para santo, coloca... Isso não é católico, isso é sincretismo religioso. Mas o pessoal mistura as coisas aí. Eu acho que tudo começa por nós acabarmos com essa ideia. Que não era uma ideia, inclusive, dos reformadores, porque Lutero, por exemplo, na carta que ele escreve sobre o rebatismo, contra os anabatistas, ele afirma ex professo que nós temos a mesma fé apostólica, cremos em Deus, etc. Tal. O mesmo Deus. Calvino, nas Institutas, diz a mesma coisa. Por exemplo, se não me engano, lá no livro 2, talvez. Não, no livro. Acho que é no livro. Não, no livro 4, capítulo 2, lá pelo número 11, ele menciona essa ideia de que nós. Quer dizer, que a Igreja Católica, assim como os judeus conservaram a aliança, a Igreja Católica conservou a fé, as escrituras, etc., e que nós temos o mesmo Deus, fundamentalmente. Embora ele xingue o Papa de anticristo, etc., porque aquilo ali é um texto violentíssimo, né? Outros autores, por exemplo, Jean Dallier, que é um reformador posterior, né? Ele tem um tratado sobre a fé, né? Sobre a fé a partir das escrituras, uma coisa assim, é o tratado dele. As 2 primeiras partes ele dedica a demonstrar que católicos e evangélicos creem fundamentalmente no mesmo Deus. Então, essa acusação de idolatria é caluniosa, não é verdadeira. Agora, nós discordamos sim naquilo que o pastor chamava de iconodulia, né? Uhum. Quer dizer, da representação, que as imagens elas têm uma função a mais do que simplesmente ser um meio pedagógico, que elas representam